Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para formar e pôr em ação fisioterapeuta de excelência nas nossas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista também. Você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. E juntos você nos encontra aqui no TI Informa e Ação. Você pode nos ouvir ou nos assistir no Spotify, também pode fazer isso no YouTube. Você pode nos acompanhar também lá no Instagram, no @TI Informa e Ação, e ter mais informações sobre o que a gente produz, inclusive conhecer nossa campanha de apoiadores. Se você confia se esse podcast tem sido útil para você de alguma maneira e você quiser contribuir para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade de forma gratuita para todo mundo aqui, conheça um pouco mais sobre essa campanha. É uma campanha que a gente tem com um grupo de pessoas que tem nos ajudado a se manter aqui durante um bom tempo, e a gente tem feito em troca um compartilhamento de materiais, conteúdos, agendas e por aí vai, tanta coisa interessante para o pessoal. A gente agradece imensamente os nossos apoiadores. E hoje a gente, no finalzinho do ano, né, o pessoal tem muita gente que já está em ritmo de férias, ritmo de festa de final de ano, a gente está ainda no ritmo de produção de conteúdo aqui. Então, agora, nessa reta final de 2025, a gente tem um episódio com uma convidada muito especial. Hoje está aqui participando com a gente a Manuela Carlot, e eu não sei porque eu cismava que era Manuela Carlot, tá bom? Mas eu já ouvi pessoas falando assim, tá, Manu? A Manuela é professora em Santa Catarina, na UDESC, ela é apresentadora também de podcast, tem um podcast muito bacana que é o Essências Cast, e ela vai falar um pouco mais sobre isso. E Manuela tem um tempo de produção, estudo e dedicação para questões de comportamento dos pacientes, né? Para adesão, motivação, engajamento e essas questões todas voltadas para a reabilitação. Então, hoje a gente recebe a Manuela para poder falar sobre isso, adesão, engajamento e motivação de pacientes internados no ambiente hospitalar. Manu, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu vou abrir para que você possa terminar de se apresentar, colocar qualquer coisa a mais que você gostaria, para depois a gente falar um pouco mais sobre o assunto. Seja bem-vinda. Obrigada, Sancler, obrigada, Débora, por me receberem. É um prazer estar aqui com vocês, eu que sou consumidora, ouvinte dos produtos, né, das redes sociais e do podcast de vocês, então é um prazer estar aqui do outro lado. Sobretudo para falar de uma temática que eu tenho certeza, né, não só a partir da minha percepção, mas também de estudos que a gente vem conduzindo, né, que é um tema que é desconhecido ainda para os profissionais que estão lá na ponta prestando assistência aos pacientes. Então, muito obrigada, né, por proporem trazer essa temática para cá, e eu espero que a galera curta, né, e talvez se identifique com as dificuldades que a gente vai abordar aqui, né, e que desperte também esse olhar, esse novo olhar, assim, para a prescrição de exercício dentro de vários ambientes, inclusive o ambiente hospitalar da terapia intensiva. Bom, eu sou, como o Sancler me apresentou, né, eu sou a professora Manuela Carlot, Manu, sou professora efetiva na Universidade do Estado de Santa Catarina. Aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina eu coordeno um grupo de pesquisa que se chama Núcleo de Assistência, Ensino e Pesquisa em Reabilitação Pulmonar, Mudança de Comportamento e Fisioterapia Hospitalar, que é o NUREAB, que é um grupo que tem quase 20 anos de história, né, que foi fundado pela professora Ana Maria Fleigmaier e depois continuou comigo, com a professora Aline Goulart, mais especificamente na área hospitalar. E também sou docente do programa de pós-graduação em fisioterapia aqui da UDESC, mestrado e doutorado, nas linhas de pesquisa que envolvem principalmente reabilitação pulmonar, então toda a parte mais tradicional da reabilitação pulmonar, desde avaliação e intervenção, e também desde 2016, no meu pós-doutorado, a gente começou a estudar essa linha de pesquisa que envolvem variáveis comportamentais, né, como, por exemplo, a motivação, a autoeficácia, os processos de mudança de comportamento, e desde então, nesses últimos 10 anos, né, a gente tem entendido que
mudar o comportamento para o exercício não é uma dificuldade exclusiva da reabilitação pulmonar, né? Não é só na reabilitação pulmonar que os pacientes têm dificuldade em manter o nível de atividade física ou atividade física, por exemplo, após fazer um programa de reabilitação. E aí, desde, sei lá, os últimos 4, 5 anos, a gente começou a estudar isso, fazer parceria com pesquisadores de diversas outras áreas, né, a ponto da gente, esse ano, ter finalmente chego no ambiente hospitalar. Então, é um timing bem propício, né, para a gente ter essa conversa, considerando que antes, pelo menos o nosso grupo, a gente não estava olhando ainda para essas questões relacionadas à adesão, motivação e engajamento dentro do ambiente hospitalar. Basicamente é isso, né? Você já falou que vocês me encontram também no Instagram, no @Cinesiolab, mas depois a gente pode falar melhor sobre isso para a gente não fugir do tema inicial da nossa conversa aqui. Manu, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, e para falar sobre esse tema, né, a gente estava o ano inteiro, assim, com você na lista, né, de quem a gente queria conversar, porque a gente também acompanha você, e a gente tem acompanhado, né, as suas publicações, enfim, e acho que é um tema que a gente precisa falar, né, porque se a gente parar para pensar, quem nunca teve, desde aluno até aqueles fisioterapeutas formados há muito tempo, que nunca ficou pé da vida com aquele paciente que recusou a fisioterapia, né? Que olhou e falou assim, como pode, né? Como pode? A gente ainda, É tão infelizmente... bom, né? Eu tenho essa impressão, é tão bom. Eu tô aqui para isso, né? E ele não quer, né? E assim, eu já presenciei muitas vezes, né? E eu tenho certeza que o Sinclair também, essas situações, assim, né, da gente se deparar com profissionais que acham o cúmulo do absurdo um paciente não querer fazer aquilo que a gente está propondo, né? Como se, assim, o paciente está ali, né? Eu tô aqui, ele tem que fazer aquilo que eu tô mandando, né? Como assim, né? Parece que é uma coisa meio de ingratidão, né? As pessoas acham assim, nossa, que ingrato, né? Eu vim até aqui para atender, para oferecer o melhor que eu tenho, e ele não quis. E por muito tempo eu acho que isso correu assim, né? Nos corredores ali do hospital. E eu fico muito feliz de ver a gente falando sobre isso agora, porque não é bem assim, né? Não é essa simplicidade de eu estou aqui para oferecer o meu atendimento e óbvio e claro que é só ele responder sim, né? Afinal, basta eu, como fisioterapeuta, estar lá e propor exercício, né? Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco, né, desse simplismo, né, e dessas reclamações nossas de, ai, ele não quis, ele não aceita, né, aquela coisa de, ai, o paciente é difícil, né, enfim, para um conhecimento sobre o assunto, né, porque talvez a verdade é que a gente não saiba, né, a gente não saiba lidar, a gente não conhece o assunto, e exista realmente, assim, um abismo ainda que a gente precisa superar, né? E que está sendo respondido por vocês, pela ciência, enfim, que realmente ele existe, né? E não é uma chatice do paciente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como é que você enxerga isso, essa possibilidade de mudança mesmo na prática, nas nossas ações, né? Na nossa perspectiva, primeiro, a partir de todo esse conhecimento que vem sendo adquirido sobre esse tema. Obrigada, Débora, pela pergunta. Eu acho que na tua fala, né, tu consegue, a partir da tua fala, fazer uma reflexão que traz vários insights sobre esse processo de mudança de comportamento mesmo, né? O primeiro deles é que a gente precisa assumir, de uma vez por todas, que promover mudança de comportamento é muito complexo, né? É um processo que tem várias camadas, que sofre influência de vários fatores. Se a gente parar para pensar em fatores que influenciam a adesão, né, existem tantos fatores pessoais quanto os ambientais e os profissionais. E aí o que eu tento sempre falar, né, conscientizar as pessoas é que durante muito tempo, assim, a gente responsabilizou exclusivamente os pacientes pela falha
no sucesso de mudança de comportamento, né? Que é muito parecido com o que tu traz, o tipo, eu tô aqui, né, eu tô oferecendo exercício, o paciente não quer, preguiça dele, dane-se, falta vontade, e aí começam todas as justificativas que, inclusive, do ponto de vista comportamental, é ainda pior, porque você aumenta a culpabilização do paciente e você afasta ele ainda mais de O fazer ciclo é aquele ruim, né? comportamento. Esse O ciclo ciclo é é ruim, péssimo. né? É um ciclo que retroalimenta negativamente essa cadeia de mudança de comportamento e aí, ao invés de aproximar, a pessoa afasta ainda mais. Então, o primeiro ponto é esse. É muito complexo mudar um comportamento, seja ele qualquer, a gente está aqui falando de comportamento para exercício, mas na nossa vida, no dia a dia, a gente tem exemplos em nós mesmos, né, de como é difícil mudar qualquer comportamento. Pode ser um comportamento de sono, de tela, um comportamento alimentar, e o próprio comportamento de exercício, né? Quem está aqui nos ouvindo, eu tenho certeza que talvez vá nesse exato momento para esse lugar de reflexão, de tipo, nossa, Nossa, realmente é muito difícil aderir ao exercício físico e mais ainda manter o exercício físico, né? Quantos de nós já não começamos academia e nunca fomos, ou duramos um mês, ou, né? As pessoas se identificam muito com isso. Então, imagine agora promover mudança de comportamento ou querer promover adesão para a atividade física, para o exercício físico, dentro de um ambiente hospitalar, onde no geral, né, existe uma vulnerabilidade muito maior por parte dos pacientes, e não só pensando na questão física, mas o ponto principal, assim, que a gente tem visto a partir da literatura de ciência comportamental é que, se fizer uma comparação, assim, entre todos os ambientes, o ambiente hospitalar talvez seja o que mais frustre as necessidades psicológicas básicas do ser humano. E aqui a gente já traz um termo teórico, né, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Necessidades psicológicas básicas, segundo a teoria da autodeterminação, que é uma das teorias comportamentais mais estudada, são necessidades básicas que todos os seres humanos têm, da mesma forma como a gente tem, né, as necessidades fisiológicas básicas e aprende e entende sobre elas, também existem essas necessidades psicológicas básicas, que uma vez que não são supridas ou uma vez que frustradas, a pessoa adoece e morre, da mesma forma como a necessidade fisiológica básica, mas num processo que ele é mais lento, né, um processo que é mais longitudinal. Então, essas três necessidades, autonomia, competência e vínculo, são necessidades que são extremamente frustradas no ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar, ele é um ambiente feito para a pessoa não se sentir autônoma, não se sentir competente e não se sentir pertencida, principalmente nos modelos de cuidado, né, mais comuns que a gente tem, no modelo mais biomédico, mais tradicional, né? Então, Centrado mais nos profissionais do que no próprio centrado nos paciente, né? profissionais, exato. Então, quando a gente olha para o perfil comportamental do paciente, né, em termos de motivação, em termos de vários fatores comportamentais, é ainda pior do que no ambiente clínico, né? E aí o ponto onde que eu quero chegar com isso é justamente no fato de que não tem como a gente querer fazer os nossos pacientes aderirem ao exercício, à fisioterapia, à reabilitação no ambiente hospitalar, se o profissional não tiver conhecimento suficiente para mudar o seu comportamento, a forma como aborda o paciente, também manipular o ambiente para criar um ambiente mais favorável à pessoa se sentir autônoma, competente e pertencida. Porque ela só vai estar motivada o suficiente ou com uma qualidade boa de motivação, se isso acontecer, é um pré-requisito, não depende da personalidade, não depende da onde a pessoa vem, não depende da cultura, não depende da renda, são necessidades básicas do ser humano que transcendem todos esses fatores. Como se Então, fosse instintivo. É como se fosse instintivo isso? não necessariamente, porque você manipula, né? Você consegue muito bem Certo. manipular. Mas assim, ó, da mesma forma como a pessoa sabe que ela tem que comer para viver, que ela tem que dormir para viver bem, né? Ela também precisa nos
ambientes que ela frequenta e para os comportamentos que se quer que ela realize, ela precisa perceber isso, autonomia, competência e vínculo. E aí, dentro do ambiente hospitalar, né, a gente tem, inclusive, para tentar entender por que o nível de inatividade física é tão alto dentro do ambiente hospitalar. Claro que existem todas as razões óbvias que todo mundo conhece, né, mas agora a gente tem tentado levar, despertar esse outro olhar de tipo, olha, talvez não seja só o que a gente já conhece que gera esse nível de atividade física tão alto, né, esse comportamento sedentário tão elevado, porque também existem variáveis comportamentais que podem estar por trás desse processo. Então, basicamente, assim, um resumo, né, um resumo de toda a nossa conversa é esse: mudar comportamento é extremamente complexo. Um ambiente hospitalar é ainda mais propício a frustrar essas necessidades psicológicas básicas, e se nós, profissionais do movimento humano, da assistência, não soubermos como intervir do ponto de vista comportamental, junto da prescrição do exercício, junto da prescrição da mobilização passiva, junto da mobilização, meu Deus, me fugiu? Ativa. Isso, da precoce, obrigada, Sancler. Junto da mobilização precoce, junto da conduta, talvez as pessoas vão estar ali fazendo exercício na força do ódio, talvez as pessoas vão estar ali fazendo exercício por obrigação, para cumprir tabela, talvez as pessoas simplesmente não vão querer fazer e não tem argumento que faça, né? Porque, enfim, justamente porque falta muito disso que eu falei. E aí a gente precisa capacitar os profissionais, não tem como. Eu ia até perguntar isso, assim, estou pensando na prática clínica ali, né, na beira do leito. Talvez, se eu tenho aquele paciente que eu estou com um pouco mais de dificuldade, né, de trazê-lo para esse nível de atividade que eu quero, seja durante o meu atendimento ou até aquele que eu quero que ele aumente o nível de atividade quando eu não estou lá, né? Uhum. A gente poderia olhar, então, e se fazer de cara, assim, essa pergunta, será que eu tô... onde será que tá um buraco nessas três, né, que você falou, que autonomia, capacidade, competência e vínculo. E vínculos. Então, assim, para quem está lá na beira do leito hoje, né, e tem um paciente que está com dificuldade, talvez olhar e falar assim, peraí, deixa eu ver se... É tipo, eu tô pensando, é tipo criança, né, bebê, assim, né, que quando ele começa a chorar, que ele ainda não fala, né, a gente como pais e mães, a gente aprende, né, que choro é esse? Fralda, sono, né, e comida, são as três coisas que tem que ficar primeiro, né. Assim. Basicamente, né? Então, é conseguir identificar isso, conseguir fazer a avaliação desse perfil. Hoje a gente já tem instrumentos, né, questionários, basicamente, que conseguem fazer esse diagnóstico motivacional, digamos assim, e a partir desse diagnóstico, realmente pensar nas melhores intervenções, considerando o que a pessoa precisa mais. Mas mesmo que a pessoa não consiga fazer a avaliação, assim, existe um corpo básico, assim, de técnicas que são, inclusive, consideradas pilares, assim, dentro desse mundo de intervenções comportamentais que podem vir junto da prescrição de exercício, que certamente vão criar melhores experiências de exercício para o paciente, né? Esse é um ponto bem importante, assim, a gente tem visto que de uma forma geral, assim, os programas de reabilitação, exercício, fisioterapia, eles são sem cor, eles são desalmados. E sempre quando eu falo isso, assim, tem um quê, né, uma questão filosófica por trás, mas na prática, o que quer dizer é que os nossos espaços de reabilitação, de exercício, de fisioterapia, eles são espaços que não geram boas experiências de movimento para os pacientes, né? Eles operam o movimento por meio de uma prescrição que, na grande maioria dos espaços, a gente entende muito bem como fazer, né? Então, acho que a gente evoluiu muito como fisioterapia em termos de não ter dúvidas de como o exercício deve ser prescrito na maior parte dos ambientes, mas que apesar disso, ou que só isso não é suficiente.
né, que só isso não vai fazer uma pessoa falar assim, não, a partir de hoje realmente o exercício, o movimento vai fazer parte da minha vida, vai fazer parte de quem eu sou, porque faz sentido, porque me traz alegria, porque me traz bem-estar, porque me traz satisfação, porque me deixa mais melhor-humorado, porque me faz dormir melhor. Então, esse processo ele não vai acontecer por acaso, sabe? Ele não vai acontecer porque alguém bateu o olho em ti, te achou legal e o santo bateu, e sem a gente operacionalizar isso, né, com intenção, de uma forma sistematizada, como a gente faz com a prescrição de exercício, esse processo de mudança de comportamento para o exercício ele não vai acontecer, né? A gente tem pelo menos 40 anos assim, de evidência bem sólida na ciência comportamental já indicando esse caminho. Eu vou fazer um paralelo para a gente continuar nisso. Assim, o que mais mata no mundo é a doença cardiovascular. E uma das medidas mais eficazes para a redução disso é mudança de comportamento, principalmente para uma vida fisicamente mais ativa. E continua sendo, e vai continuar sendo o que mais mata no mundo, né? Eu acho que isso dá uma ideia da magnitude de como é difícil mudar esse comportamento, como você colocou, né? Para quem está nos ouvindo, para quem está aqui falando também, né? Me coloco nesse lugar. E aí, no hospital, eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade maior, que, como você disse agora, como é que eu posso fazer com que o paciente tenha consciência disso, sendo que o que eu estou oferecendo é até menor, talvez, do que isso, que é uma longevidade, etc. A gente está ali, a gente quer que ele faça exercício para que ele não perca um pouco a função, para que ele volte, né, fazendo as suas atividades do dia a dia, etc., num tempo tão curto que às vezes o paciente nem sente esse ganho, né? Então, assim, hoje a maioria dos profissionais usa do recurso que é, eu explico ao paciente. Mas aí eu acho que é muito claro que essa explicação ela é falha na maioria das vezes. Tem que fazer porque é bom, porque senão você piora e você precisa ir melhor para casa. Mas aí, de que maneira prática a gente pode pensar nisso dentro desse ambiente hospitalar, né? Uma coisa, Sim. eu vou dar um relato aqui. Meu pai, uma vez, ele infartou há muito tempo atrás, e aí quando ele infartou, ele estava na mesa do cateterismo para fazer angioplastia, aí eu lembro que o médico falou para ele assim, olha, seria bom que você praticasse atividade física. O medo fez ele ter uma mudança de comportamento, né? Porque ele falou assim, olha, se você não fizer isso, você vai morrer mais cedo. E aí ele morre de medo de morrer, e aí ele acabou mudando a vida dele para uma vida mais ativa e mudou o comportamento. Mas como é que eu faço isso para os pacientes do hospital, né? É possível? Olha, segundo a literatura é. A gente está perto disso? Provavelmente não, porque como profissionais, aquilo que a gente estava falando antes, né? A gente não é capacitado o suficiente para isso. Eu tentei pegar algumas partes assim da tua fala e eu vou fazer algumas, a partir delas, eu vou tentar trazer alguns pontos aqui para a discussão, né? Você começou com o exemplo das doenças cardiovasculares, e realmente, assim, a gente não precisa nem ir muito além disso, sabe? O ano passado, eu não sei se talvez o Sancler até tenha visto isso já em alguma das minhas aulas. O ano passado saiu uma revisão sistemática com meta-análise com dados de nível de atividade física da população geral, em 4,7 milhões de pessoas. É uma meta-análise publicada na Lancet, com dados de mais de 200 países, onde eles mostram, né, as tendências globais, independente da região do mundo, do sexo, eles mostram as tendências globais de declínio do nível de atividade física, num movimento completamente oposto ao que se imaginava que ia acontecer quando lá nos anos 2000 a OMS estabelece como uma meta para 2030 reduzir em 15% o nível de atividade, o nível, né, de inatividade física no mundo. Então, assim, a falha ela é sistêmica, né? Essa falha na capacidade de promover o movimento, ela é sistêmica e é óbvio que ela vem também para os ambientes de reabilitação. Só que no ambiente de reabilitação, a pessoa pode pensar assim, aí tu trouxe o exemplo do teu pai, né? A pessoa pode pensar assim, olha, mas aqui a gente tem um evento culminante, né? A gente tem um episódio de um acidente, de uma doença de início insidioso que vai colocar aquela pessoa de uma hora para outra no hospital e vai falar assim, olha, agora essa pessoa tem o porquê mudar.
né? Agora essa pessoa tem É o um famoso alguma coisa pretexto. precisa acontecer, né? Isso, alguma coisa precisa acontecer. Ou o paciente com DPOC que exacerba, ou o paciente com a doença cardíaca que infarta. E a gente tem vários exemplos, né, em diversas áreas da saúde. E funcionou para o teu pai, mas ele é uma exceção à regra, sabe? Isso que aconteceu, esse processo de mudança de comportamento que aconteceu com o teu pai, se tu me permite continuar com o Pode exemplo usar. dele, né? De usar de uma situação de medo, de ameaça, para mudar o comportamento e manter a exceção à regra. Por quê? Porque esse tipo de energia motivacional, esse tipo de razão para mudança de comportamento, que a gente chama de motivações extrínsecas, são motivações que são importantes para a pessoa começar o comportamento, mas que não são suficientes para fazer ela se manter. Então, quando a gente pensa em todos os argumentos que se usa, e tu também trouxe isso na tua fala, né? As justificativas que o fisioterapeuta lá na beira do leito dá para o paciente, para convencer, para vender o peixe dele, de fazer a sessão naquele momento, de aderir ao exercício depois da alta, seja lá o que for, para continuar na fisioterapia, normalmente são justificativas que usam desses motivos, dessas razões externas, né? Então, é o fisioterapeuta que tenta convencer o paciente a partir da ameaça, a partir da culpa, a partir do medo da doença piorar, dos sintomas piorarem, né? Então, isso está muito presente no discurso do fisioterapeuta. Nosso discurso acaba muitas vezes sendo um discurso muito culpabilizador e que vai muito, né, ou para a educação ou para ameaça, do tipo, se você não fizer, você não vai melhorar, isso é uma ameaça, né? Se você... Eu vejo inclusive mais esse, assim, tipo, É, você não vai andar, você não vai é uma mais fazer ameaça. aquilo que você fazia. É uma ameaça, e do ponto de vista comportamental, é o tipo de coisa, como eu falei lá no início, afasta a pessoa de querer mudar o comportamento, porque o ser humano é um ser que não gosta de ser controlado, por exemplo, e isso gera controle. A questão da educação, né? A gente, hoje, assim, é muito claro na literatura que só educar não basta, que só saber sobre não coloca a pessoa na metade do caminho para o processo de mudança de comportamento, né? Então, a educação em saúde é necessária, a educação em saúde é importante, mas, né, as pessoas como fisioterapeutas e como profissionais, elas não podem achar, né, criar essa ilusão, essa expectativa de que só por meio da educação a pessoa vai mudar o comportamento, porque não basta ela saber que o exercício, ela já sabe, né? Encontra um paciente que não sabe que o exercício Que físico exercício é faz bem, necessário. que é necessário, as pessoas sabem, é a mesma coisa o tabagismo, eu sempre dou o exemplo do tabagismo. Encontre uma pessoa no mundo que não saiba que fumar faz mal. Só saber faz as pessoas deixarem de fumar? Não. Só saber faz as pessoas não começarem a fumar? Não, né? Então, o conhecimento não coloca a pessoa na metade do caminho. Então, realmente, assim, por meio, você perguntou, mas então como é que faz isso, né? Hoje, 2025, a gente tem um conjunto de técnicas que são muito bem estruturadas, muito bem estabelecidas na literatura, que são as técnicas de mudança de comportamento, né? Isso existe desde, sei lá, começo dos anos 2000. Existem taxonomias que classificam as técnicas, né? A mais famosa delas, que é a taxonomia de MIT, são 93 técnicas que podem ser empregadas, né, nesses processos de mudança de comportamento. Aqui no nosso grupo, a gente usa as técnicas que são baseadas na teoria da autodeterminação e na teoria unificada da atividade física. Então, é um conjunto de 24 técnicas, que são ingredientes que são adicionados dentro do programa de reabilitação, junto da prescrição de exercício, que vão fazer com que o paciente se perceba mais autônomo, mais competente e mais pertencido. Então, existem um grupo de técnicas específicas para cada uma dessas necessidades psicológicas básicas, e a ideia, né, o que a gente vem trabalhando muito aqui, inclusive, dentro do meu programa de extensão aqui na universidade, que é o Essências da Reabilitação, da onde surge o Essências Cast, que você comentou lá no início, né, é capacitar mesmo, é levar treinamento, é levar capacitação para os profissionais, porque as pessoas precisam conhecer das teorias, né? Então, hoje,
se você quer promover mudança de comportamento no seu paciente, você tem que saber o que é a teoria da autodeterminação, por exemplo. Não é a única, né, mas é um bom exemplo que a gente tem em termos de nível de evidência mesmo, de corpo na literatura. Então, existem essas técnicas, né, que tem o suporte das teorias por trás e que a gente precisa, não tem outro caminho, assim, a gente precisa ser formado também para entender sobre o comportamento humano. Eu sempre falo nas minhas aulas que a gente trabalha com gente, mas a gente não entende de gente. A gente entende sobre as doenças, sobre a fisiopatologia, sobre as prescrições, mas sobre o comportamento humano em si, a gente intui muito mais do que a gente entende. E aí, ao intuir, às vezes a gente tem boas intuições, né, do tipo, eu preciso ser empático com o meu paciente, vai até além de intuição, tem habilidades que a gente fala hoje em dia, né, de comunicação e soft skills que se ensinam, que são inclusive base de muitas das técnicas de mudança de comportamento, mas quando dependem de técnicas que são mais que dependem de um racional maior, né, de uma deliberação maior, aí a gente é muito ruim de aplicar. E aí é nesse sentido que a gente realmente precisa capacitar os profissionais. Depois eu posso comentar um pouco melhor, a gente acabou de conduzir um estudo com mais de 200 fisioterapeutas hospitalares, que inclusive vai ser defendido daqui 2 dias a dissertação, e os dados desse estudo, Eu respondi. Os dados desse estudo, eles realmente mostraram que o cenário é como a gente imaginava, né, que as pessoas não conhecem, as pessoas não aplicam, quando aplicam muito mais essas técnicas que vêm por intuição, relacionadas a habilidades mesmo relacionais e de comunicação, mas quando depende de aplicar as técnicas que dependem de mais conhecimento, de mais background, aí o uso é praticamente zero, assim, é quase nenhum uso. A sensação que eu tenho é que aí a gente escapa para tipo, mas isso aqui é a psicologia, sabe? Pede uma interconsulta da psicologia, né? E não, obviamente, né, desmerecendo o trabalho dele, mas às vezes, né, é isso, é um papel nosso, né, também, porque não tem a ver com a psicoterapia, né, com fazer a terapia, né, mas tem a ver com essa questão de comportamento dentro do exercício, né? E óbvio que, de novo, né? Muitas vezes a gente precisa deles, né? Porque entra em questões, né, que precisam ser trazidas ali na terapia, mas a gente ainda não fez a nossa parte, né? Que talvez a gente poderia fazer e que somaria muito mais também, né? Então, acho que a gente escapa muito por esse lado, assim, de o paciente não colabora, chama a psico. Não tá comigo, né? Sem dúvida. Então, Débora, é importante tu trazer, né, essa questão, porque os processos, eles são distintos e são processos complementares. O que a gente está falando aqui não, de forma alguma, vai substituir qualquer intervenção por parte da psicologia, qualquer necessidade de acompanhamento, de avaliação, de terapia, seja com psicologia, seja com psiquiatria, pelo contrário, assim, isso é necessário e vão trabalhar outros aspectos, outras camadas ali da condição geral do paciente, né, vão lidar com as questões de ansiedade, vão lidar com as questões de saúde mental, enfim, seja lá o que for, mas o que a gente está falando aqui é enriquecer do ponto de vista comportamental as nossas sessões de fisioterapia, né, a prescrição de exercício terapêutico. Então, é você formar um alicerce, formar bases comportamentais que vão favorecer a própria prescrição de exercício. É disso que a gente está falando, de uma forma bem, bem simplista, né? Basicamente é isso que a gente está falando. Então, é uma intervenção própria, uma intervenção que está dentro da intervenção da prescrição de exercício. Esse é outro ponto importante, assim, porque na literatura também, ao longo dos anos, vários modelos de intervenções comportamentais já foram propostos, né? Desde modelos que são separados, tipo uma sessão só de, como eram as sessões de educação antigamente, né, uma sessão só de entrevista motivacional, que é uma técnica de mudança de comportamento. Mas o que a gente viu, assim, ao longo dos anos é que quando as técnicas de mudança de comportamento vêm isoladas do comportamento que se quer modificar,
os tamanhos de efeito das intervenções eles são menores. Então, se a gente quer promover mudança de comportamento, o paciente tem que experimentar o exercício diretamente, e dentro dessa experiência de exercício que se constrói, dessa sessão, ter esses elementos motivacionais ali, essas técnicas que vão dar suporte para as necessidades psicológicas básicas. É muito tipo complexo. Um tempero, né, que você vai colocando. É um tempero, são temperinhos ali que você vai adicionando, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta e assim vai. Mas é muito complexo, né? Porque ó, só nessa aqui, né, muito rapidamente nessa sua última fala, Manu, você já, eu pensando aqui comigo, né? Você já trouxe, né, o fato de que eu preciso falar, né, com o paciente e educar, mas ao que parece não é o que a gente faz, né? Baseado nesse princípio de que, e é o que a Maria faz, né? Olha, se você não fizer exercício, você não vai voltar a andar. Né? Aí você falou sobre essa coisa da experiência do exercício, que eu acho que é uma coisa que eu tenho visto, né? Eu não estudo exatamente, né, comportamento como você, mas a gente lê um pouco sobre a experiência do paciente dentro da UTI com a fisioterapia, né? E aí, dentro desses artigos, vem esses relatos sobre como foi fazer exercício, né? E ao contrário do que a gente imagina, para muitos não é prazeroso, né? Então, exato. A gente até discutiu aqui uma vez um artigo que ele falava que depende do momento e da fase que o paciente está, né? E que o paciente ele vai, por exemplo, querendo, né, fazer mais ou tomar a decisão, né, sozinho, a partir de um caminhar ali na UTI. Então, parece que talvez o momento inicial é um momento onde esse paciente ele nem quer tanto autonomia, né? Ele quer que a gente decida um pouco mais por ele, mas por outro lado ele tem muito medo do exercício, né? Para mim, exemplo clássico, assim, por exemplo, é aquele paciente que interna e que descobre na internação um câncer, por exemplo, né? Eu acho dificílimo, assim, sabe? E às vezes a gente é tão desligado que a gente entra para fazer exercício com esse paciente, tipo assim, 1 hora depois que o médico deu a notícia, sabe? E aí a gente ainda entra assim, né? Achando que não, mas é isso, né? Ele tem que agora olhar para isso e falar, não, então eu quero. Como se fosse suficiente para processar tudo isso, né? E transformar as próprias motivações internas, né? Exatamente. Então, assim, é muito complexo, porque tem muitas variáveis. Tem o tempo da internação, tem o tipo de internação, né? Tem o que está acontecendo ali em relação a esse processo de doença, melhora, enfim. Fora o medo, né? Se ele tem droga vasoativa, ele tem muito mais medo de se mexer do que se ele não tem, né? Sim, mas eu acho que são pequenos componentes, assim, que são pequenos elementos, sabe? Acho que as pessoas não podem levar o pé da letra de, tipo assim, a gente não vai transformar uma UTI numa Disney, sabe? Para que a pessoa tenha aquela experiência incrível. Não, não é isso. E não necessariamente a pessoa vai conseguir sentir prazer fazendo exercício, sabe? É muito tópico, é muito distante. Mas, por outro lado, será que não dá para dar um pouquinho mais de sentido para o exercício? Sabe, e aí quando eu falo sentido, não dá sentido na nossa perspectiva, de, tipo, vamos fazer esse exercício para deixar suas pernas mais fortes. Isso faz muito sentido para a gente. Mas para o paciente, isso faz sentido? Né? A gente falou ali a questão da frase, olha, se você não fizer, você não vai caminhar. Essa é uma forma de comunicar que a maioria das pessoas usam. Né? Então, mas se você fizer, você vai dançar, por exemplo. Talvez é uma forma, é uma adaptação simples de linguagem que tira um elemento de culpa, de obrigação, e vai para um elemento de mais autonomia, de mais significado, de mais sentido, né? Da mesma forma como eu não sou, né? Eu já atuei em fisioterapia hospitalar, inclusive em unidade de terapia intensiva durante pouquíssimo tempo na minha vida. As pessoas nem sabem disso, mas eu trabalhei próximo de um ano e pouquinho, assim, no hospital privado aqui em Florianópolis, antes do meu primeiro processo seletivo na UDESC, para ganhar experiência mesmo, sabe? Eu queria experiência
alguma experiência profissional no ambiente hospitalar, porque eu acreditava que era importante para o ensino, e enfim. E aí, a partir dessa vivência que eu tive de bons exemplos de profissionais que eu tenho aqui ao redor de mim que atuam no ambiente hospitalar e na terapia intensiva, eu tenho plena certeza que é possível ser minimamente divertido, sabe? Que é possível minimamente fazer sentido e esse sentido não ser condicionado a aspectos biomédicos do processo, sabe? Que é muito fácil dar sentido trazendo aspectos familiares, é muito fácil dar sentido trazendo coisas que o paciente gosta, né? E brincar com os netos, vamos treinar e se sentar e levantar para quando o senhor chegar em casa, o senhor conseguir pegar seu cachorrinho no colo. Sabe, parecem coisas bobas, mas que dão um sentido para aquilo. E essa, inclusive, é uma das técnicas, que é explicar. Isso é uma técnica de autonomia, é a terceira técnica de autonomia descrita pela teoria da autodeterminação, que é explicar o racional do exercício de forma significativa, né, oferecendo outras visões além das visões fisiológicas. Ou então, olha, se a gente fizer esse exercício hoje, né, o senhor já vai se sentir mais disposto para passar esse dia aqui no hospital. O senhor já vai perceber que vai dormir melhor essa noite, que vai ter menos agitação, que vai ter menos confusão, né? Que o dia vai passar mais rápido, que o dia vai ser mais leve. Então, tem muitas justificativas que a gente pode usar que vão além do tipo, olha, não, vamos fazer esse exercício para a perna ficar mais forte, tipo, joinha. A gente sabe que a perna vai ficar mais forte, o paciente pode saber que a perna vai ficar mais forte, mas isso para ele Mas são ele não coisas que entende o naquele porquê, momento né, que não vai faz mudar. sentido, não faz sentido. A Débora trouxe ali a questão, né, dos pacientes oncológicos. Tem sido uma população que a gente tem começado recentemente a estudar, não são estudos conduzidos pelo meu grupo, é uma parceria que eu tenho com o pessoal da Unesp, lá da professora Erci Ramos, e aí a gente desenhou um programa de mudança de comportamento, né, um programa de intervenção em pacientes oncológicos, e ela vai começar a testar isso no ensaio clínico. A gente está com alguns trabalhos teóricos também, mas sem dúvida, assim, tem populações que são muito mais o processo de mudança de comportamento é muito mais difícil, pela complexidade mesmo, né, pela quantidade de fatores que vão influenciar ali, né, o burden, né, o peso das doenças. As doenças têm pesos completamente distintos, né, e esse burden psicológico num paciente oncológico, né, num paciente em cuidados paliativos é ainda maior, são as pessoas que mais têm esse burden psicológico e que o desafio vai ser ainda maior. Mas mesmo nesses cenários assim de mais vulnerabilidade ou que o processo parece mais complexo, talvez o paciente não vai querer decidir por ti, né? E não é só sobre isso, mas uma das técnicas de mudança de comportamento, que é oferecer escolhas, a pessoa pode participar do processo de tomada de decisão. E as escolhas também acontecem em diferentes magnitudes, ela pode não se sentir capaz, competente ou não querer decidir alguma coisa sobre a conduta, né, sobre o exercício que ela vai fazer naquele dia, mas ela pode decidir se ela vai fazer próximo da janela ou se ela vai fazer, entende? Só que o paciente precisa, nesse processo, sentir que ele tem escolhas. O grande problema da intervenção é que, normalmente, os pacientes não sentem que tem escolha alguma, né, que é tudo imposto. Só executam, né, Só eles só executa. fazem aquilo que chega a eles, né. São executores, né, então oferecer escolhas é outra técnica que dá suporte à autonomia, e isso varia desde grandes escolhas até pequenas escolhas, que são estratégias que vão fazer o paciente se perceber mais autônomo, que vai aumentar a volição, né, que vai aumentar essa vontade dele se envolver na conduta. Então são pequenos elementos, são pequenos ingredientes que vão criando esse cenário. A gente chamou esse cenário esse ano a gente publicou um editorial na British Journal of Sports Medicine, que a gente fala justamente sobre isso, assim, sobre a criação de um ambiente complexo de prática. E lá a gente traz que esse ambiente complexo de prática, ele é um ambiente que ele é comportamentalmente complexo e que ele é um ambiente que pode ser desde, né, a tua sessão individual lá de atendimento domiciliar, por exemplo,
até um ambiente comportamentalmente complexo na beira-leito, numa unidade de terapia intensiva. Então, tudo está na forma como você entrega, né, essa prescrição de exercício a partir das técnicas de mudança de comportamento. Eu estava até pensando, é aquele paciente que às vezes a gente fala assim, né? Vamos andar, né? Por exemplo. E aí ele fala, o que você quiser, né? Porque é isso, ele não quer tomar essa decisão, né? Mas aí, de repente, a gente pode expandir para, não, então tá bom, a gente vai andar, mas o senhor quer andar lá fora ou o senhor quer andar dentro do quarto? Né? Alguma coisa nesse sentido. Sabe que essa questão da escolha é muito interessante. O ano passado eu conduzi um trabalho de conclusão de curso de uma aluna minha aqui da graduação. A gente fez a primeira etapa ali de tradução e adaptação transcultural de um instrumento que avalia as necessidades psicológicas básicas especificamente para sessões de fisioterapia. Se chama BPNS-PT, o nome do instrumento. A gente ainda está em fase de validação dele, agora estudando as propriedades de validade e confiabilidade. No estudo da Jéssica, lá na primeira etapa lá do estudo, que a gente foi aplicar a versão inicial com os pacientes para avaliar a compreensibilidade e relevância, tem 3 itens relacionados à escolha nesse questionário. Os 3 itens foram altamente compreensíveis, ou seja, os pacientes eles entendiam aquela pergunta, mas os 3 itens foram extremamente mal avaliados com relação à relevância. E aí, quando a gente olha para a parte qualitativa do estudo, né, onde ela questionava por que você não acha isso relevante, as pessoas falavam assim, mais de 50% da amostra. As pessoas falavam assim, olha, não é relevante porque eu não tenho que fazer escolha. Em se tratando de saúde, eu tenho que obedecer o que me mandam fazer. Então, é uma desconstrução de uma crença, sabe? Que está próprio paciente, né? A gente, como paciente, foi criado dentro da nossa sociedade para não ter escolha. E aí as pessoas falam assim, não, eu não quero escolher. É a mesma coisa com alunos dentro de uma sala de aula. Se tu perguntar assim, chega para um aluno e pergunta assim, como você quer ser avaliado? Ele vai falar assim, eu não sei, eu nunca escolhi. Então, as pessoas, isso a gente fala bastante assim nas nossas aulas e tem alguns textos, inclusive, que a gente discute isso, né? Que as pessoas, quando elas falam que elas não gostam de escolher, é talvez porque elas nunca tiveram experiências de escolha na vida, sabe? Elas não foram ensinadas a escolher, é tudo uma questão de experiência. Então, como que a gente quer que o paciente que está lá na UTI vá querer escolher alguma coisa se ele associa aquilo como um ambiente de, nossa, tipo, não, aqui é você que manda, doutor. É a senhora que manda, doutor. Eu não tenho conhecimento, né? Associa isso ao conhecimento. Eu não estudei isso aí para eu saber. Então é muito louco, porque é uma desconstrução de crenças, assim, de várias camadas, várias camadas. E quando a gente começa a dar a oportunidade de escolha para os nossos pacientes aqui na reabilitação, a resposta é sempre a mesma, assim, a reação é sempre de tipo, não, 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 você que manda, sabe? Parece que a gente está assinando... Conforme isso vai sendo trabalhado, isso vai fazendo bem, né? Porque ele vai entendendo. Porque o problema é, não, eu quero que você escolha. Mas depois de 3, 4 dias internado na UTI, você me mandando fazer uma determinada coisa que eu nem compreendi para que aquilo é feita, isso passa a afastar ainda mais, né? Exatamente. E eu ia até fazer uma colocação. Outra, né? Desculpa, mas é que também ele só vai conseguir querer escolher se ele confia na gente, né? Porque senão, a princípio, ele tende a achar que você está me mandando escolher, mas será que você acha que eu consigo escolher, né? Será que ou você só está lavando as mãos, ou você não está querendo trabalhar direito, né? Mas aí é a questão de explicar. Perdão, é a questão de explicar mesmo que é participar do processo de escolha, participar do processo de tomada de decisão, de tipo, não, aqui a sua opinião importa. Como você se sente é importante para mim. É importante para a gente construir ou para a gente ter uma melhor experiência de exercício, uma melhor experiência de fisioterapia. Então, eu entendo que seja difícil para o senhor decidir, sabe? Mas vamos aos pouquinhos, o senhor vai tentando me dizer como você se sente e a gente vai tentando juntos fazer escolha, sabe? Só da pessoa ver que tu tá passando a bola, sabe? Que tu tá passando bastão, talvez no começo a resposta seja não, eu não consigo escolher, eu não posso escolher.
mas aí a gente vai desconstruindo aos pouquinhos, e é lindo de ver a desconstrução, assim, essa necessidade de autonomia, né, as pessoas sempre pensam que, tipo assim, não, autonomia é você não ter supervisão, é fazer as coisas por conta. Não, gente, é a pessoa se sentir parte do processo, né? Sentir que ela faz parte do processo terapêutico dela. E tem vários elementos de um processo terapêutico que a pessoa pode ter escolha. Não é ela que vai prescrever o exercício, não é ela que vai decidir a conduta, mas tem vários elementos que o paciente pode sim participar, e isso, assim, ó, só, assim, cara, desafio qualquer profissional que estiver nos ouvindo. Leva a possibilidade de escolha para sua sessão, 1, 2 possibilidades de escolha, para ver o que vai acontecer, sabe, ao longo do processo terapêutico. Essa é uma técnica. Legal. Eu ia fazer uma observação, eu sei que a gente está chegando ao final, a Débora até já fez a cara ali, da cara do final do episódio. Mas, assim, eu ia conectar com o que a gente falou no começo, né? Quando você disse que não é só a prescrição, que a gente até sabe, mas a prescrição também tem um papel fundamental, né? A partir do momento que eu prescrevo algo que pode até me ajudar lá na frente a adquirir os meus objetivos, ou que o paciente adquira, né, o que eu proponho de objetivo para ele. Mas se ele não entender aquilo como algo, né, vou entrar um pouco no pertencimento, né, no vínculo, se ele não entender aquilo ali como não só útil, mas como algo viável, etc., a gente também se perde. Então, muitas vezes a gente está falando, vamos lá, eu preciso fortalecer a sua perna, que já não é favorável, porque ele não sabe nem às vezes por que ele quer fortalecer a perna, e eu faço um exercício que não se conecta em nada com aquilo que ele pode perceber que isso é útil para a vida dele, né? Até o próprio caminhar. Vamos caminhar? Vamos. Não sei para quê. Essa caminhada aqui não é a caminhada que eu faço, não é o ritmo que eu faço, não é o que eu gostaria de receber. Então, até fazer essa conexão, assim, é para você ir para o banco, é para você carregar a sua neta, mas o exercício tem que fazer também com que a pessoa, a prescrição técnica, ela também tem que se alinhar com essa proposta que a gente está querendo dele sentir tudo isso, né? Porque Certamente. senão fica isolado, é tipo assim, olha, você precisa fazer, você faz assim, aí por quê? Não, eu vou até fazer o discurso de explicar por quê, mas ele não consegue sentir isso, né? Que você diz, ele precisa sentir durante o exercício também. Certamente, não, assim, não tem nem como a gente começar essa conversa sem que a prescrição esteja bem feita por trás, né, porque não é só o elemento comportamental que vai dar conta do processo de mudança de comportamento, tanto que quando a gente olha para os estudos que só fazem a intervenção comportamental, muda muito pouco. É um combinado, né? De fato. Eu particularmente gosto muito desse assunto, assim, acho muito interessante, mas eu acho que a gente falou isso lá no começo, né? A gente ainda está um pouco longe de conhecimento a respeito disso, né, Manu? Como a gente está terminando, eu queria que você terminasse assim, dando algumas sugestões, assim. Então, quem quer saber mais sobre o assunto, assim, você sugere o quê, né? Acho que você falou aqui da teoria, você acha que começa a ler sobre, né, especificamente essa, por onde você sugeriria, assim, alguém que está ali na beira do leito e quer, né, saber mais para poder pôr isso em prática, enfim. Excelente pergunta, obrigada, Débora. Sugestão inicial, primeira sugestão, um segundo episódio para a gente falar de técnicas de mudança de comportamento, que, gente, não cabe. É igual quando as pessoas me convidam, tipo, vamos falar sobre isso no Cifir, tem 20 minutos, pô, eu fico feliz pra caramba, mas eu falo, cara, em 20 minutos não vai dar. Né? Então, talvez... Você falou que tem um negócio, são 90 e tantas técnicas, né? Você vai gastar 2 segundos em cada técnica. A tabela que a gente usa é reduzida para 23, então... Mas, enfim, eu acho que hoje já tem bastante literatura, assim, para as pessoas que quiserem, por conta própria, né, buscarem aprofundar a leitura e o conhecimento. Eu acho que, como sugestão principal, eu não sei se tem uma forma de compartilhar depois por meio de link, enfim, mas tem algumas literaturas. Na descrição do episódio. Isso, se tiver pode link, ser. você passa que a gente coloca na descrição do episódio. Isso. Tem alguns textos, assim, que eu acho que são chaves desse processo, né? Eu tenho alguns capítulos de livros que são escritos, que já é uma forma de traduzir um pouco esse modelo teórico, né, para exemplos que são mais aplicáveis e mais palpáveis para o dia a dia das
as pessoas, mas de qualquer forma, assim, qualquer texto da teoria da autodeterminação, qualquer livro da teoria da autodeterminação já vai ser um bom começo, né, para esse entendimento inicial. Hoje em dia tem uma série, inclusive, de podcasts que trazem isso, tem episódio no podcast do Wesley, tem vários episódios que discutem, assim, a teoria da autodeterminação, né, de uma forma um pouco mais palpável, e apesar de não ser o único modelo teórico, eu acho que é um bom modelo teórico para a pessoa começar o estudo, sim, por conta do corpo de evidências. Às vezes ela vai para uma outra teoria, né, que talvez a leitura seja mais facilitada, porque já tem um texto mais acessível a ela, e aí quando chega na hora de transferir para a prática, isso acaba ficando mais difícil. Para as pessoas que nos ouvem também, aqui na universidade eu tenho um grupo de estudos que só aprofunda temas relacionados à motivação e mudança de comportamento. Esse grupo de estudos é aberto, né? Então a gente faz encontros semanais ou quinzenais, que tem a possibilidade de pessoas mesmo de fora participarem, caso queiram se aprofundar. Além do meu Instagram pessoal, tem o Instagram do meu programa de extensão, que é o @Essências da Reabilitação, que também a gente traz com frequência, né, posts relacionados a esse conteúdo. Então, hoje, acho que tem bastante informação, assim, já acessível, sabe, para as pessoas tentarem ou buscarem ou terem o interesse de se capacitar. Buscar formações, buscar mentorias, tudo isso são possibilidades que hoje existem, só depende do quanto realmente a pessoa entende que isso vai ser importante para a prática dela. Eu acho uma contradição gigante não ser, né? Eu acho que esse caminho, assim, é um caminho sem volta, que não tem como a gente querer melhorar a adesão, melhorar o engajamento, melhorar a motivação, se a gente realmente não buscar esse tipo de informações, sabe? Porque ainda não sei se desinformação é a palavra, mas a falta de conhecimento nesse conteúdo, ela é muito grande, assim, porque as pessoas acreditam que motivação é sinônimo de vontade, sabe? Que ou você tem vontade ou você não tem. Se você tem vontade, você é motivado. E que é simples, né, mudar isso. É como se fosse uma chavinha que você liga e desliga. Sabe? Motivação não é ter ou não ter, motivação não depende só do paciente, então tem muita coisa que a gente pode, né? A gente pode construir um ambiente que vai fazer a pessoa se sentir motivada de melhor qualidade, e aí vai parar com esse discurso de, olha, não, o paciente não tem vontade, eu não tenho o que fazer, sabe? Só depende dele, eu tô aqui, eu ofereci. Então, acho que é mais ou menos isso, Débora. É difícil de responder, né? Mas é mais ou menos isso. Não, mas o que eu acho muito legal disso é que a gente pensar que, eu concordo com você, eu acho que é um caminho sem volta. Isso me deixa muito feliz, porque eu acho que a gente que está aqui, né, lutando pela valorização da nossa profissão, principalmente da nossa especialidade, né, a gente quer ser visto, a gente quer ser valorizado, a gente tem que ir por esses caminhos sem volta, né? Porque são eles que vão nos levar para um lugar de excelência mesmo, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de pensar que é um caminho sem volta e que quem for bom tem que estar ali, né? Então, já fica aqui o convite para o segundo, né? A gente pode pensar para o começo do ano que vem, né? Porque começo de ano é mais... né, os assuntos. Né? Para a gente falar desses temas também, né? Manu, então eu queria aproveitar já para engatar aqui meu agradecimento. Obrigada por você estar estudando isso, né? Eu acho que a gente tem que ter fisioterapeuta, né? Nesses pontos, né? Porque é isso, por muito tempo a gente ficou dentro de caixinhas que não fariam a gente chegar onde a gente quer, dentro da saúde baseada em valor e tudo mais. Então, obrigada pela sua presença, pelos seus estudos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast e a gente espera você aqui de novo. Vou passar para o Sancler agradecer e depois você pode finalizar. Bom, obrigado, Manu, pela presença e pela conversa a respeito do assunto. Eu recomendo fortemente que as pessoas procurem essas sugestões que você deu, né? Eu vou até colocar aqui, né, para mostrar um pouquinho para o pessoal que você falou, o Instagram do Essências, né, da reabilitação, que é o seu projeto, e o seu Instagram, que a gente já mostrou aqui, mostra novamente. Eu acho que essa é uma ótima dica.
E eu queria dizer que, assim, é muito legal lhe ouvir falando. Eu já tive a oportunidade de lhe ouvir falando, de assistir algumas vezes, e o seu interesse pelo assunto, ele é motivador, já que motivação está aqui dentro, né? Porque eu acho que ele transforma por meio do conhecimento, e você colocou isso bem claro aqui, que é algo que falta, e realmente a gente precisa ser consciente e assumir que a gente não sabe, mas não é um erro do que eu não quero saber, é porque eu não fui treinado para, e aí isso acaba tendo um reflexo na nossa prática, e quando você começa a ouvir tudo que você falou aqui, se você parar e fizer uma reflexão, eu não estou falando que é fácil de fazer, mas é óbvio que a gente precisaria fazer tudo isso, é óbvio, era para todo mundo ter isso o tempo inteiro, tá? A gente sempre deixa uma dica, às vezes, fora do assunto, você deu várias dicas no assunto, além dos Instagrams que eu coloquei aqui, eu vou dar uma dica que eu assisti esses dias, que é um documentário chamado The Biggest Loser, O Peso da Verdade, não sei se vocês já assistiram, é um documentário sobre aquele programa Quilos Mortais, mas não é falando o programa, é depois os participantes, ex-participantes, produtores e tal, e ali mostra um pouco de que a mudança do comportamento, ela realmente é multifatorial. Tem gente que quando ouve um grito, muda. Tem gente que quando ouve um grito, bota tudo a perder. Mostra o lado obscuro do programa, né? E eu acho que ele fala muito sobre isso, e principalmente do impacto negativo a depender da forma como você tenta motivar as pessoas. Então, minha dica fica aí, o peso da... como é que é o nome? O peso da verdade, tá bom? Obrigado, Manu, eu vou te passar a palavra para você encerrar, foi um prazer ter você aqui com a gente e que a gente possa marcar esse segundo para aprofundar mais aí e continuar a conversa. Obrigada, gente, de coração, fico muito feliz pelo convite, por terem me recebido, passou muito rápido para mim, quando eu olhei o relógio eu falei, caramba, já deu 50 minutos de gravação, então parabéns por tudo que vocês têm feito, eu sou fã do trabalho de vocês, tanto no Instagram quanto no podcast, nas carreiras de cada um, e eu acho que só para fechar, assim, uma mensagem final que eu posso deixar aqui para quem está nos ouvindo, realmente entender que o hospital, que a UTI, não precisa ser só um espaço de sobrevivência para os nossos pacientes, sabe? Ela pode ser um ponto de partida para reconstruir a relação que o paciente tem com o movimento e a relação que o paciente tem com o próprio corpo. E da mesma forma como eu termino todas as minhas aulas, eu vou usar essa frase final de fechamento aqui, que o movimento é a melhor ferramenta para fazer a gente gostar mais das nossas próprias vidas. Então, é sobre isso, assim, essa sementinha precisa começar a ser plantada lá no primeiro contato, que quase sempre para os nossos pacientes de reabilitação é lá na UTI, é lá no hospital. Então é isso, sabe? É ampliar o olhar e deixar com mais alma, com mais cor a nossa reabilitação. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada, Manu. Foi um tempo ótimo aqui com você. Pessoal, obrigada por quem acompanhou e esperem que o próximo virá. A gente se vê. Tchau, valeu. Tchau.